Muito bem, amigos. A proteção aos dados pessoais, ela tem como fundamentos estes que estão justamente sistematizados aqui nesse slide. Tá? Em geral, pessoal, aqui nós estamos falando do artigo 3º da LGPD. E, em geral, as questões de prova sobre os fundamentos, elas são questões Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Aquela questão em que o examinador se limita a transcrever ali, retirar um fundamento, né? Trocar ali um fundamento e nos pedir ali os fundamentos corretos. Então, olha só, além dos objetivos, né, aqueles dois objetivos da LGPD que nós já vimos, a lei tem como fundamento o respeito à privacidade, beleza? O respeito à privacidade, afinal, é a principal razão de ser da LGPD, a privacidade das pessoas por meio da proteção dos dados dessas pessoas. Segundo, a autodeterminação informativa. Tá? Autodeterminação informativa. Pessoal, sabe aquela história, né, de meu corpo, minhas regras? É mais ou menos por aí. Aqui, pessoal, é o direito do titular dos dados, tá? Do direito do titular dos dados, de ele ter um domínio, de ele ter, no que é possível, de ele determinar, de ele autodeterminar o que é que ele quer que seja feito com os seus dados. Se ele permite ou não o compartilhamento, se ele permite ou não o tratamento daqueles dados. Então, o princípio o fundamento da autodeterminação informativa diz respeito a esse poder que o cidadão tem sobre os seus dados, né? Meus dados, minhas regras, né? Mais ou menos por aí. Então, dentro do que é possível, tá? Cada indivíduo terá o direito de controlar e proteger seus dados pessoais. Podendo o indivíduo fazer essa escolha, ele poderá decidir se compartilha, se permite ou não o tratamento dos dados. Este é um dos fundamentos, opa, artigo 3º não, artigo 2º, este é um dos fundamentos da LGPD. Beleza? Liberdade, tá? Liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião. Tá? Então isso aqui é óbvio, né? Até em função dos direitos fundamentais que nós temos lá no artigo 5º da Constituição. Tá? Liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião também. Tá? A inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem. Tá? Tudo isso aqui também diretamente proveniente do texto constitucional. A novidade aqui é ter como fundamento a inovação e o desenvolvimento, tanto econômico como tecnológico. Então, Daudi, tem desenvolvimento social aí? Não tem não, galera. É só o desenvolvimento econômico e o tecnológico que são fundamentos da lei, tá? Então, o que acontece? Embora a lei reconheça a proteção aos dados pessoais, proteção à privacidade, a lei ela foi criada justamente em virtude dessa inovação, dessa evolução tecnológica que nós tivemos. Tá? Então, se por um lado a lei vai proteger a privacidade, vai proteger ali os dados pessoais, um outro fundamento da lei é justamente esta inovação e a possibilidade do desenvolvimento econômico e tecnológico. Tá? Então, ela reconhece também a evolução tecnológica e o uso dos dados para desenvolvimento econômico e tecnológico também. Legal? Outro fundamento, livre iniciativa, livre concorrência. Tá? Afinal, pessoal, o Brasil, a gente vê lá na própria Constituição Federal, o Brasil é um país de economia capitalista. Tá? Então, livre iniciativa, livre concorrência são trazidos aqui também enquanto fundamentos da lei, defesa do consumidor. Em várias situações de tratamento de dados, nós teremos do outro lado um consumidor. Imagina só, você vai lá e contrata um plano de telefonia móvel, contrata ali uma internet banda larga para sua residência. Legal. Muitas vezes você vai passar dados pessoais para a operadora, não é verdade? E aí, enquanto aquela operadora estiver tratando os seus dados, tá? Além de observar, além de obedecer todas as regras lá do direito do consumidor, ela também deve obediência à LGPD. Tá? Então, um dos fundamentos da LGPD, já que
o tratamento de dados ocorre também dentro de relações de consumo, é a defesa do consumidor. Outro fundamento são os direitos humanos, tá? E o livre desenvolvimento da personalidade. A gente já viu o livre desenvolvimento da personalidade é também um dos objetivos, tá? E direitos humanos não é uma particularidade aqui da LGPD, não, tá? O direito como um todo, tá, deve respeito, né? Ele tem como fundamento justamente aos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana. Dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então nós temos aqui os fundamentos da LGPD. Em regra, pessoal, em regra, as questões de prova serão bastante literais quanto a estes fundamentos, a exemplo aqui dessa questão. Tá? Então a questão menciona aqui o artigo 2º e pede um não fundamento. Tá bem? Olha só, letra A, respeito à privacidade. É sim, né? Principal fundamento da LGPD. Autodeterminação informativa. No que for possível, o titular dos dados poderá controlar, né, o nível de privacidade que ele dará àqueles dados. C, tá certo. C, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Né? Vem lá desde o artigo 5º da Constituição e é refletido aqui na LGPD também. Então, até aqui a gente não encontrou o gabarito. Letra D, liberdade na divulgação de dados pessoais em meios digitais, seguindo o princípio da liberdade de informação. Galera, aqui sim é justamente o contrário, tá? Não é liberdade na divulgação dos dados pessoais, não. É exatamente o contrário. A LGPD prevê, na verdade, a privacidade. Os dados pessoais serão mantidos sob sigilo, tá bem? E não serão divulgados livremente, como aqui na letra D. Bacana? Letra E, liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Tá certíssimo. Então, pessoal, só um exemplo de questão de prova cobrando esse decoreba, essa memorização em relação aos fundamentos da LGPD.